Olá pessoal, bem-vindos a mais um laboratório de física e hoje a gente vai fazer alguns experimentos sobre a eletrodinâmica e eletromagnetismo, tá bom? Em resumo, a eletricidade ela tem duas grandes funções. Ou ela gera calor ou ela gera movimento, tá ok? E é isso que a gente vai ver no laboratório de hoje, tá bom? A gente vai começar com aquecer. Como que a eletricidade aquece as coisas, tá bom? Onde tem as chamadas resistências. A nossa assadeira de pão, chuveiro, torradeira de pão, o ebulidor, que eu sempre uso nas aulas de laboratório, até mesmo as antigas lâmpadas incandescentes, tá bom? Então vou dar uma olhadinha aqui como que isso tudo funciona. Tá? Vou deixar isso aqui de lado um pouco. Isso aqui é uma resistência elétrica. Eu tirei isso aqui de um aquecedor, tá ok? Eu poderia usar uma resistência de chuveiro, poderia tirar a resistência daqui de dentro, ou tenho também aqui uma resistência de torradeira de pão, tá bom? O que vai acontecer? Dá uma olhada aqui comigo. Vamos colocar na eletricidade. E eu vou ligar um lado aqui. Pronto. Não tentem fazer isso em casa, tá bom? Eu estou com 110 volts. E eu vou tocar. Opa, já deu algo assim. Eu vou tocar ela aqui. Vamos desligar a luz para ficar mais emocionante. Opa! Ah! Aí temos. Então, o que ocorre? Pessoal, o seguinte. Quando eu conecto as duas extremidades, os elétrons querem passar aqui por dentro em altíssima velocidade. Só que quando eles estão passando, a corrente elétrica que está passando, ela se choca com as moléculas do material. Ela se chocando com as moléculas do material, ela gera atrito, esse atrito gera calor. Nesse caso aqui, eu estou produzindo tanto calor que o meu metal está ficando incandescente. É por isso que a gente chama de lâmpada incandescente. Então esse fenômeno é chamado incandescência. Imagine só a situação, você tendo que atravessar um corredor cheio de gente. Provavelmente, se você atravessar correndo, você vai se chocar com muitas dessas pessoas. É o que ocorre aqui dentro da minha resistência. E por isso tem esse nome. Estou oferecendo uma resistência à passagem da corrente elétrica. E toda vez que eu ofereço essa resistência, eu gero atrito e, por consequência, eu gero calor. Isso é o meu chamado efeito Joule. Tá ok? Isso ocorre em todos os nossos aparelhos mais simples de aquecimento na casa, tá bom? Por exemplo, eu posso pegar aqui também uma resistência de torradeira de pão. E olha uma outra curiosidade. Vou voltar à minha antiga resistência. Se eu ligar essa resistência, tiver bastante resistência, percebam, eu demoro para esquentar. Estou demorando bastante tempo para esquentar. Eu tenho uma grande resistência, eu tenho pouca potência. Ó, começando a aquecer agora. Okay? Se eu reduzir aqui, eu tenho menos resistência. Então, os elétrons vão passar com mais facilidade, eu vou ter mais atrito, eu vou ter mais calor. Olha aqui, que diferença. Como eu aqueço mais rápido, ok? Aí está. Estou aquecendo bem mais rápido. No entanto, se eu aumentar muito a minha potência, eu aqueço demasiadamente rápido, a ponto de fundir o meu material. Olha só. Ahá! Isso é chamado de efeito Joule e é quando os elétrons estão passando por dentro de um material que está oferecendo resistência. Ocorre em nossa torradeira de pão, ferro de passar roupa, chapinha, chuveiro e todos os outros aparelhos que têm resistência para aquecimento, tá bom? Inclusive nas nossas lâmpadas. Se você observar bem, aqui eu tenho uma lâmpada incandescente. Desligando você vê o filamento. Uma curiosidade sobre a lâmpada incandescente é que o vácuo existe porque existe
tanto calor aqui dentro que, se não existisse vácuo, isso entraria em combustão instantaneamente. Então, se você fizer um furinho aqui, vai entrar ar. Ar é um dos 3 elementos básicos da combustão. Isso vai entrar na combustão e vai se romper, tá? E uma outra curiosidade, no Corpo de Bombeiros de Nova York, existe uma lâmpada incandescente que está no livro dos recordes. Ela está há mais de 100 anos acesa e não queimou ainda, tá bom? Efeito Joule, pessoal. Bem, vamos falar agora em movimento. Para entender como os motores funcionam, eu preciso entender eletromagnetismo. Mas para entender eletromagnetismo, eu preciso estabelecer uma relação entre eletricidade e magnetismo. Nós conhecemos nosso ímã natural, tá ok? Todo mundo já teve a chance de brincar com o ímã natural, um ímã de neodímio, tá ok? E só que o ímã tem uma característica, ele atrai metais ferrosos, ok? Ele atrai ferro, mas ele não atrai cobre, não atrai alumínio, não atrai metais não ferrosos, apenas metais ferrosos, tá ok? E a gente sabe também, olhando uma bússola, que a bússola ela contém uma pequena agulha magnética aqui, e a gente sabe também que a Terra ela é um grande ímã. Então a gente usa a bússola para nossa localização, tá bom? Eu vou focar aqui em cima da minha bússola para a gente ter uma noção do que está acontecendo, tá? Então, aí eu tenho a minha bússola descansando, ela está apontando para o norte. Deixa eu ver como ela está. Está bem, apontando para o norte. Só que a gente sabe o seguinte, a agulha da bússola é um pequeno ímã. Então, é claro que ela vai interferir por qualquer metal. Olha que interessante. Eu colocando aqui, eu percebo que ela vai se deslocar. Toda vez que eu colocar um ferro perto, ela vai se deslocar, tá bom? Então ela é muito sensível. Eu vou trocar agora e vou pegar a minha barra de cobre. Percebem que não aconteceu nada? Por quê? É um ímã natural. Os ímãs naturais atraem apenas metais ferrosos. Então, como isso aqui não contém ferro, não vai alterar nada. Essa parte é interessante. Só que olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma porção de fio de cobre, eles estão enrolados aqui ao redor. Então isso eu chamo de bobina. Não contém nenhum outro metal, apenas cobre, e eu vou provar isso para vocês. Vou passar em cima aqui da minha bússola e não acontece absolutamente nada, tá? Olha aqui, não acontece absolutamente nada. No entanto, eu tenho aqui uma caixinha com 3 pilhas e eu vou colocar uma pequena corrente elétrica. Vou ligar aqui e colocar uma pequena corrente elétrica. Vamos lá. Pessoal, olha que interessante. Então, esse experimento é fundamental para entender o eletromagnetismo. Porque a gente sabe que o cobre não interfere na bússola. Então eu só tenho 2 elementos aqui. Eu tenho cobre e eu tenho corrente elétrica. Então, uma conclusão é que quem alterou a direção da bússola foi a corrente elétrica. Então aí surge a primeira grande afirmação do eletromagnetismo. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Em todo fio que estiver passando corrente elétrica tem um campo magnético ao redor. Só que esse campo magnético é muito frágil, ele é muito débil. Então, se você colocar uma bobina e enrolar várias vezes o fio, aquele pequeno campo magnético somou com o outro, com o outro, com o outro, e eu consigo fazer um campo magnético mais forte que chegou a modificar a minha bússola. Olha que interessante. Eu vou até fazer tudo no mesmo quadro para vocês perceberem. Liguei, desliguei. Liguei, desliguei. Liguei, desliguei. Não só essa noção é super interessante, mas eu vou um pouco adiante, pessoal. Eu vou tirar esse fio daqui. Observem a direção que a bússola está apontando. Ela está apontando o vermelhinho da bússola norte em direção à bobina quando eu ligo.
Só que agora eu vou desligar o fio daqui. E eu vou ligar esse fio aqui. E eu vou ligar esse fio aqui. Olhem só que efeito interessante. Eu acabei de apontar no sentido oposto, pessoal. Isso é importantíssimo. Não só uma corrente elétrica formou um campo magnético, mas eu estabeleci uma direção da corrente elétrica e uma direção do campo magnético. Ou seja, se eu inverto o sentido da corrente elétrica, eu inverto o sentido do campo magnético. Tá bom? Então esse é o começo. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Quanto mais voltas eu tiver na minha bobina e maior a tensão que eu colocar, mais corrente passando, é claro que o meu campo magnético vai ser mais forte. Vamos fazer isso então? Eu vou usar uma bateria de carro. Essa bateria tem 12 volts e tem 45 amperes hora. Então ela tem bem mais potência que aqueles 3 volts que eu tinha até agora. E além disso, eu vou ter uma bobina um pouco maior, tá bom? Você notar, ó. Não é magnético. Mas assim que eu conectar, eu acabei de criar um ímã. Então, eu só criei esse ímã por quê? Porque eu tenho eletricidade. Então, eu acabei de criar uma coisa chamada eletroímã. E o mais interessante do eletroímã é isso aqui, olha. Acabou a eletricidade, acabou o magnetismo. Eu liguei a eletricidade, eu tenho magnetismo de novo, ok? Ao contrário dos ímãs naturais, chamados de ímãs permanentes, esse aqui eu posso controlar quando eu tenho, quando eu não tenho. Vocês devem ter visto essa situação naqueles filmes de Hollywood que o cara pega o carro no ferro velho, levanta e joga. Porque é um grande eletroímã, é claro, com muito mais corrente que aqui e uma bobina muito maior. Vamos pegar um martelo aqui. Olhem a potência. Sou capaz de levantar o martelo. Olha isso. Mas, daqui adiante, como que eu faço isso virar um motor? Se vocês notaram, que a gente fez o experimento agora há pouco, conforme eu inverto os polos da minha bateria, eu inverto o campo magnético no meu eletroímã. Ora, o que aconteceria se eu encaixasse 2 contatos aqui? Conforme eu girar esse eletroímã, imagina só meu dedo aqui, ó. Se eu girar o eletroímã, os contatos mudam. Então eu poderia colocar 2 contatos móveis aqui no meu eletroímã e conforme o meu eletroímã girar, os contatos vão mudar. Os contatos vão mudar, a polarização do eletroímã também vai mudar. Isso é o princípio dos nossos motores elétricos. Vamos ver como funciona então. Vamos ver se eu ajeito o motor aqui. Eu criei, pessoal, esse motor, eu criei essa semana. É a nossa mesma bobina enrolada ao redor de um parafuso aqui. Só que tem um detalhe. Aqui na parte de trás, eu tenho vários contatinhos de metal. E eu coloquei cada 2 fiozinhos aqui, cada saída da bobina, eu soldei em 2 contatinhos de metais elétricos. E aqui, se você observar, eu tenho um fio preto e um vermelho, que são 2 lâminas soltas aqui, ó. Elas ficam encostando nesses contatos. Só que tem um detalhe. Conforme eu girar esse motor, os contatos vão mudar de direção. É o que eu estava dizendo. Os contatos vão girar. Então, se esse eletroímã está fazendo um polo norte agora, está se repelindo do sul, quando o eletroímã girar, os contatos ficaram no mesmo lugar, só que o eletroímã mudou de lado. Então, os 2 contatinhos se inverteram. Então, isso que tinha polo norte aqui, agora ele tem polo sul aqui. Isso nunca vai acabar. Por quê? Graças a esse sisteminha aqui, que foi batizado de comutador, ou seja, os contatos vão invertendo de posição. Colocaram num contato aqui um polo e no outro polo. Aí está, pessoal. Nós temos um motor elétrico funcionando.
Então, o que é um motor elétrico? Nada mais é de um campo eletromagnético que fica invertendo posições. Nós temos dezenas, se não centenas de estilos diferentes de motores elétricos. Temos motores elétricos de corrente contínua, como esse aqui, motores de corrente alternada, mas a ideia é sempre a mesma. A briga entre dois campos magnéticos, tá bom? Então vamos um pouquinho adiante. Já sabemos como funciona o motor, algum conjunto de eletroímãs. Agora, essa torrezinha que eu fiz aqui, ela contém um motor elétrico aqui, tá bom? Ela contém um motor elétrico, ligado os dois fios, positivo e negativo. E aqui eu liguei esse motor num disco, tá bom? Vamos usar a nossa bateria, meus 12 volts, e vou ligar aqui de novo, ok? Como o motor é muito rápido, com uma polia um pouco maior, eu reduzo a velocidade. E aí eu tenho o nosso movimento. Aí qualquer coisa que eu quiser mover, eu estou em condições de fazê-lo. Só que essa não é a parte mais interessante. Então, primeiro vamos entender. Olha aqui, a conversão de energia. Eu tenho a energia química da bateria, ela vira energia elétrica. A energia elétrica dentro do motor, por causa dos eletroímãs, ela cria um campo eletromagnético. Então, ó, energia elétrica gera um campo magnético. O campo magnético gera energia mecânica. Então, energia química, energia elétrica, campo magnético, energia mecânica. É isso que acontece na minha conversão de energia. Só que essa não é a parte mais interessante do eletromagnetismo. Olha só, eu vou tirar aqui a minha energia. Então, eu não tenho mais eletricidade. Estou sem eletricidade, ó, não tem nada de eletricidade, tá bom? Só que olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar uma lâmpada, conectar aqui e aqui, e vou fazer o contrário. Eu tinha energia elétrica que fez campo magnético, energia mecânica. Eu vou fazer o contrário, eu vou girar aqui. Aí está. Pessoal, com a minha energia mecânica, estou fazendo o meu campo magnético aqui se mover e estou gerando energia elétrica. Estou fazendo o caminho contrário. Então, não só a energia elétrica, corrente elétrica, gera campo magnético, mas o oposto também é verdade. A variação de um campo magnético, o movimento de um campo magnético, ele vai gerar corrente elétrica, tá bom? E por que que isso é importante? Porque com qualquer energia mecânica que eu tiver aqui, eu consigo gerar eletricidade. Isso explica mil coisas, começando com o alternador do carro de vocês. Ou seja, o alternador pega o movimento do carro para recarregar a bateria. O que mais? Energia hidroelétrica, ou seja, o que eu posso colocar aqui é encher de pás e deixar a água cair. Se cair água aqui, vai fazer isso rodar e eu vou gerar eletricidade, energia hidroelétrica. Da onde são as usinas de vento, a energia eólica. Em vez de colocar água aqui, eu coloco várias pás de ventilador e o vento faz isso girar. Então, nada mais é, eu preciso de uma forma de energia mecânica, que seja vento, que seja água, que seja o movimento das marés, para mover esse motorzinho ao contrário. Que inclusive, o motor ao contrário se chama gerador, alternador para carro ou gerador, ou dínamo, ok? Então, esse motorzinho, quando eu coloco ao contrário, ele se chama dínamo. Ele converte a energia mecânica em energia elétrica, graças à formação de um campo magnético. Bem, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e até o nosso próximo laboratório.